Boa tarde. Muitos agradecimentos pela presença de todos. Agradecimentos aos amigos desta casa que acompanham este ciclo pela internet. Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença dos acadêmicos Antônio Cícero, Geraldo Holanda Cavalcante, o nosso hoje presidente Alberto Costa Silva, o grande mestre Bechara e José Murilo de Carvalho. Antônio Carlos Sequim, cadê ele? Está ali. Essa luz aqui me ofusca. Agradecimentos a Marta e a Ione, que estão sempre na produção, por trás na produção, a Ana Maria Machado, coordenadora geral deste ciclo, Rosisca Darcy de Oliveira, querida amiga. Este é o terceiro capítulo do ciclo Literatura e Loucura, que começou com Maura Lopes Cansado e o seu diário Hospício é Deus. Nesse diário, no dia 21 de dezembro de 1959, ela anotou o seguinte: Proust está guardado. Estou lendo A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector. Para mim, é seu melhor livro. Heitor Saldanha me disse que Clarice esteve internada em sanatórios de doenças mentais. Falávamos de uma amiga minha que eu temia estar caminhando para um colapso nervoso ou coisa mais grave. Ela é judia. E Heitor me disse: não se preocupe, judeu não fica louco. Judeu só fica louco quando é gênio. Vide Clarice Lispector. Apenas 3 vezes, não digo, diz a Maura. Tanta sensibilidade não poderia passar impune. Falei com o doutor A. Lembremos que ela está no hospício. Respondeu-me não ser verdade o que o Heitor dissera a respeito dos judeus em relação ao desequilíbrio mental. Ao contrário, são muito susceptíveis de neuroses, psicose, etc. Mas se Clarice já foi internada em hospitais desse gênero, gosto de saber, diz a Maura. Então ela também. Bom, muito obrigado, Roberto Corrêa dos Santos. Professor, doutor, tem um currículo alentado, extenso, e vai nos falar aqui exatamente como trazer para esse tema Clarice, Virginia Woolf e o Jacques Rivière, diz os franceses hoje que a maior façanha dele foi a correspondência com Antonin Artaud, o personagem da nossa sessão anterior. Falar um pouco do Roberto, que o Roberto Corrêa dos Santos é semiólogo e teórico da arte, atua como professor de teoria da arte e de estética nos cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto de Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido também professor da PUC-Rio e da UFRJ. É pesquisador do CNPq e pró-cientista pelo programa Pró-Ciência da UERJ-FAPERJ, com pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC de São Paulo, pela PUC São Paulo. Publicou e vem publicando livros sobre teoria, tanto da arte quanto da literatura, livros de poesia e livros de artista. É um estudioso da Clarice Lispector e que tem 2 livros, um
Um se chama As Palavras e outro se chama O Tempo, que são seletas com textos da Clarice. Um deles gerou um espetáculo que foi levado no auditório do Instituto Moreira Salles, com as atrizes Malu Mader e, qual foi a outra? Cláudia Abreu. Exatamente para interpretar as palavras da Clarice, né? Eu já vi várias palestras do nosso amigo aqui, e o que me deu a ideia de convidá-lo para esse ciclo foi uma conferência que ele fez a convite do psicanalista Alexandre Catalian, meu amigo, que era presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e pediu ao Roberto para falar do escritor Freud. E eu fiquei tão impactado com aquela sua conferência que o convidei para encaixar o escritor Freud nesse ciclo. E você me perguntou se podia fazer algo diferente. E aí está, façam. Palmas para ele. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer muitíssimo a Casa de Pensamento e de Arte e Literatura, que é a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado pelo convite, honra-me muito. Agradeço muito especialmente ao amigo e acadêmico Antônio Torres, e agradeço as palavras com que me trouxe à mesa. E agradeço também a gentileza dos que estão aqui em nome da escuta. Eu fiz uma ementa a respeito dessa conversa, conferência, comunicação, em que eu explico que o que me interessa nesses três escritores aqui indicados, Clarice Lispector, Virginia Woolf e Jacques Rivière, não é um exame nem de um, nem de outro, não é um exame singular de obras, mas é o uso que, em 3 episódios de escrita, o tema da loucura, do pensamento, da produção de subjetividade, da vida íntima, todo esse conjunto de pulsões vitais ligados à escrita e à produção da arte, tratados em torno de 2 conceitos que lá estão, mas por mim aqui trazidos e por mim arrancados, que são esses conceitos que dão título à conferência, que é o abismo e o obstáculo. Conforme eu vá desenvolvendo as minhas proposições, o título e o conceito ficarão tomando corpo. Preciso dizer também que, numa conferência de um tempo preciso, 45 minutos, dá-se em quem falará, em mim, a dúvida de se sou capaz de condensar um conjunto de ideias que são cheias de braços nesse tempo. E isso já tem a ver, essa ressalva já tem a ver com o título O Abismo e o Obstáculo, porque o pensamento, ele mesmo, é sempre uma produção de muitos movimentos, e se nos deixamos seguir pela produção incessante do pensar,
temos o risco do abismo. Então, marcar o tempo, de algum modo, eu peço ao Torres, marcar o tempo já é, de algum modo, me propor a mim mesmo, como falante dessa mesa, um certo obstáculo. Acho que os dois conceitos já se denunciam aí entre o seguir sem fim, né, e o ser interposto por algo que faz parte da ordem das coisas elas mesmas. Portanto, reduzir é da ordem do obstáculo, reter é da ordem do obstáculo. Eu começo, e tive muita dúvida de por onde começar, tendo os 3 escritores à minha disposição, né? Já que eu os trouxe, não a convite, mas quase que a fórceps, para que entrassem numa conversa teórico-filosófica a respeito desses conceitos que se ligam, veremos, especialmente à ideia filosófico-literária de loucura. Então, a primeira questão que me pus era começar por quem? Tive de decidir também é um obstáculo, né? E decidi-me por começar com Virgínia, me dedicando a um pequeno não, é um conto longo da Virgínia, pequeno no sentido de aparentemente muito doméstico, faz parte daquilo, uma literatura menor, no sentido potente do menor, e esse conto se chama A Marca na Parede, que é um título também muito sugestivo, porque tem algo de suspense, né, como se fosse um título de Agatha Christie, A Marca na Parede. É um título com certa inquietude inglesa. E esse conto está num livro chamado A Arte da Brevidade, que é uma seleta bilíngue, há pouco tempo traduzida para o português. O conto A Marca na Parede, ele desenha de início o seguinte ambiente: uma sala aristocrática e conservadora, uma mulher, a que chamarei de Virgínia, mas é a personagem narradora, sentada numa poltrona cadeira, ela hesita entre os 2 termos, e de frente, Virgínia, de frente nessa sala aristocrática conservadora, olhando para a lareira, e em cima da lareira um console. Todo o conto é essa estabilidade de uma personagem diante de uma estabilidade sóbria de um ambiente, e lá, pelas tantas, um colchete. Esta casa ela habita recentemente e já teve diversos outros proprietários. Ela não conhece bem a casa o suficiente, e ela, então, se depara em cima do console, a 2 palmos do console, uma marca redonda, escura, que lhe dá uma série de inquietações, porque está ela diante de algo que ela não conhece, não sabe como nomear, nem sabe o dizer do que se trata. Teria a personagem a possibilidade de erguer-se da cadeira e ir até o console e examinar, mas a personagem não quer sair do seu conforto, não quer o exame da coisa que ali está. Como ela não quer o exame, mas tem a inquietude lhe gera uma série de divagações.
divagações as mais diversas, divagações que passam desde a hipótese de aquilo ser, quem sabe, um prego que as empregadas diversas das diversas casas teriam limpado tanto a parede num seu trabalho escravo, e o prego teria surgido para contemplar a modernidade do início do século XX, o que é uma imagem deslumbrante, mas poderia também ser uma marca de uma flor, um botão de rosa, que ficou ali e manchou de escuro a parede. Mas também poderia ser, quem sabe, apenas uma cavidade, um buraco. As questões levantadas do que poderia ser faz com que a imaginação de Virginia Woolf, a escritora, e Virginia, a criatura que está diante do problema, a marca, né, o traço, se deixe ao abandono da imaginação. Então, a imaginação vai a todas as coisas que uma vida se perdeu, e são coisas estranhíssimas, uma caixa de ferramentas para costurar livros e que um gato poderia ter comido ou um rato poderia ter roído, torres, cavaleiros, cavalariças. A imaginação é incessante e ela vai a um ponto de movimento e de perturbação que chega também a pensar como teria sido Shakespeare, sentado em uma cadeira e a tempestade de ideias, e como a ideia nos arrasta. Toda a questão de Virgínia, das duas Virgínias, é essa questão de o pensamento não tem limite. O pensamento é uma pulsão perigosa. O pensamento é um passo para o delírio. O pensamento é a quase loucura. Ela poderia levantar-se, ela poderia examinar a marca na parede, mas ela prefere claramente a comodidade, o não incômodo de qualquer coisa que perturbe esse voo do pensamento, mesmo que o voo do pensamento a leve ao risco maior, que é o risco de não voltar, de não sair jamais outra vez daquela cadeira poltrona. Leio umas frases da Virgínia para encantar-nos. Estava eu fumando um cigarro quando vi a marca pela primeira vez. Vendo a marca, eu me lembrei de torre de castelos, de cavaleiros rubros, de escarpa, de penhasco negro. E as hipóteses. Pode ter sido feita por um prego, mas pode ter sido feito para um prego de um quadro, mas um quadro não combina com essa decoração dessa casa. Então, talvez fosse um prego para pôr o retrato miúdo da dona da casa, de alguma dona da casa, uma miniatura. Não, não, não. Eles não fariam isso, eles são muito sóbrios, eles eram muito sóbrios. Depois ela desfaz essa possibilidade, pois considera que não combinaria nada do que ela está pensando com a decoração que ela tem ali em mãos. Aí ela cogita. O pensamento agora vai andando. Não, não pode ser um buraco, sob hipótese alguma. E ela continua. Pode ter sido causado por uma substância redonda, negra. Estava ali desde o verão, talvez. Não, 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 não é um buraco. De modo algum é um buraco. Acha que a marca talvez tenha sido projetada na parede, está a coisa em outro lugar, e ali é apenas uma projeção. E, ao mesmo tempo,
A marca não é tão redonda assim como eu pensava, aqui, sentada na minha cadeira poltrona. Venho ela com aquela frase maravilhosa: talvez seja a cabeça de um prego que surgiu de tantas antigas empregadas, das proprietárias todas loucas e anteriores, que limparam e limparam e limparam tanto a parede que o prego saiu para mostrar-se e olhar a modernidade. A questão é teórica e filosófica. Diante de uma marca de qualquer natureza, devemos levantar da poltrona e examinar, ou devemos ficar na poltrona e imaginar? A vida exige imaginar, e o terror do campo da imaginação, ou a vida exige observar, testar, constatar, pegar e nos tornar a nós mesmos aqueles que vivem o que vivem. Depois usarei não loucos, mas precários. E o pensamento de Virgínia não para. Ela diz assim: tem pó por sobre a lareira. Eu não cuido dessa casa, ela diz. E pó é terrível, porque pó destruiu Troia. A loucura. Pó destruiu Troia. E quando o pó destruiu Troia, eram simples fragmentos de vasos categoricamente recusando a aniquilação. Os vasos não queriam ser aniquilados. E cobriram Troia. Diz ainda Virgínia: são muitas as perdas que se tem ao longo da vida. Vou dizer só uma ou outra perda, porque são todas muito delirantes. Perdeu Virgínia um balde com carvão no estilo Rainha Ana. Perdeu uma mesa de bilhar chinês. Perdeu um realejo, perdeu joias, perdeu opalas e perdeu esmeraldas que ficaram junto de nabos. Virgínia diz, então, que é tão enlouquecedor não sair da cadeira e, ao mesmo tempo, é tão confortável não examinar e o pensamento processar-se em vibração contínua, que ela usa essa expressão: se quisermos comparar a vida a alguma coisa, devemos compará-la... Preciso beber. Se quisermos comparar a vida a alguma coisa, devemos compará-la à experiência de quem vai num tufão pelo túnel do metrô afora a 80 km por hora. E tudo aterrissando no outro lado e você não tem nenhum grampo no cabelo. Indo parar, assim, aos pés de Deus, em completa nudez. A vida... Nessa imagem, já há loucura. No vão do metrô. Nenhum grampo no cabelo e nua ao pé de Deus. Mas ela não se ergue. Ela diz: quero passar sossegadamente, calmamente, comodamente, sem que nunca nada me interrompa, sem que nunca eu tenha que levantar dessa cadeira. Não quero conferir. Não quero que nada funcione nesse momento
como uma sensação de hostilidade ou obstáculo. A palavra é dela. Nada deve ser um obstáculo à imaginação, a toda a sua viagem do pensamento e da escrita, né? Porque há uma Virgínia escrevendo esse delírio e há uma Virgínia pensando esse delírio. Pulando coisas, interrompo esse episódio da Virgínia, paro e friso e sublinho o vocábulo obstáculo e saio de Virgínia, construtora disso que chamo de pensamento abismo, e passo para Jacques Rivière. Linhas muito gerais sobre Jacques Rivière. Jacques Rivière era escritor, editor por toda a vida de uma famosa revista francesa. O jovem Artaud, não falarei de Artaud, embora umas frases dele aqui virão, porque são tão deslumbrantes. O jovem Artaud envia os seus poemas para Jacques Rivière, pedindo, solicitando que eles sejam publicados naquela prestigiosa revista. Rivière recebe os poemas, acha que os poemas estão muito perdidos, muito tontos, muito próximo de alguma coisa que se organiza na ordem do delírio e que precisariam ser consertados. A palavra seria essa, tirar o delírio, deslirizar, não sei se é esse o termo. E diz isso, gostei não tanto dos poemas, mas gostei de suas cartas. Convido-o a vir aqui para que conversemos. E mais tarde propõe a ele que publicaria, sim, as cartas de Artaud, mas não os poemas. Nasce, portanto, um contato significativo entre Artaud e Rivière. Artaud insiste brutalmente e com muita irritação para que os poemas e não as cartas sejam publicadas. E Rivière diz que é impossível, porque há desordem nos poemas, há perturbação no poema. Então, Artaud escreve para Rivière e diz: Rivière, você pensa que é menos autenticamente literário e que possui um poder menor de ação, um poema defeituoso, como os meus, porém semeados de forte beleza? Esses são menores do que um poema perfeito, mas que não passa a ninguém grande ressonância interior. Diz Artaud ainda, em outro momento, em outra carta: Rivière, eu me ofereci a você como um caso mental, uma verdadeira anomalia psíquica, que é o que sou. E você lê meus poemas respondendo através de julgamento literário. Já não lhe disse, Rivière, que eu tenho um espírito literário? Rivière entende, percebe que os poemas, de fato, são a expressão de uma mente de dor, de desespero, de força brutal. Pede desculpas por ter tratado literariamente o que é da ordem da pulsão, da vida, do bater do corpo. E diz, numa carta para Artaud, que não consegue entender como Artaud é capaz de explicar tão bem o seu estado psíquico da loucura, digamos,
e, ao mesmo tempo, não conseguir transpor isso para a ordem da construção do poema. E diz que entende também que aqueles poemas nascem de uma potência incontrolável do pensamento. Sem dizer, Rivière diz: você, Arthur, não quer se levantar da cadeira para ir examinar a marca. Por isso seus poemas estão assim. Não tem saída. Estaria repetindo, de algum modo, Rivière, o conto de Virgínia. Diz ainda Rivière: Arthur é o absoluto que desregula você e sua letra. Diz ainda Rivière: eu um dia disse a você, Arthur, que a doença era uma fraqueza, e você me mostra a doença como sendo um excesso de força. A loucura, digamos. Completa Rivière em várias cartas, são frases soltas. Em matéria de existência, Arthur, vejo diante de mim a verdade de que o estado normal de quem quer que seja é precário. Rivière, portanto, diz a Arthur que é fundamental para que o pensamento e a arte não ande ao seu ponto absoluto e máximo, que haja um obstáculo, e que falta a Arthur acolher, buscar, levantar da cadeira, ir ao obstáculo. Tanto Virgínia quanto Rivière se referem de modo muito próximo à nossa ideia precária de saúde mental. Rivière diz, frase inteira: a saúde, Arthur, é o único ideal admissível, o único ideal que se deve ter e que se admite. Eu quero, o ideal é isso, né? Eu quero a saúde. A saúde é o único ideal admissível. O único, a saúde, a quem eu chamo de homem tem o direito de aspirar. A quem eu chamo de homem só tem direito de aspirar à saúde. Mas quando a saúde, Arthur, é dada a uma pessoa desde o início, e ela sempre tem saúde, ela fica sem saber mais do que da metade do mundo. A saúde é como um impedimento, um atropelamento, uma diminuição da potência vital. E Virgínia diz o seguinte, e é uma frase que distribuo a mim mesmo e a todos. Diz Virgínia: o que são os nossos homens de saber, se não descendentes de bruxas e de eremitas? São homens descendentes de bruxas e de eremitas, os homens de saber, e eles, os homens de saber, descendentes dessa raça, se acocoravam em cavernas e procuravam transcrever a linguagem das estrelas. Se hoje não damos tanta importância a esse mundo mágico, que é a nossa descendência de homens de saber, é porque modernamente acreditamos demais na saúde mental. Portanto,
Somos talvez um pouco aquela senhora, as duas Virgínias, que olha a mancha e não levanta, mas poderia? A Virgínia? Talvez sim. Arthur não poderia levantar-se, mesmo que quisesse. Diz Rivière, você tem que observar a inocência dos fatos. Bebe-se água. Olha-se o microfone. Ergue-se a coluna. Estende-se o braço. No conto de Virgínia, alguém, provavelmente o marido, a ideia de um outro sempre cruel e protetor, diz: o que esse caracol está fazendo aqui? A marca na parede era um caracol. Interrompe o fluxo do delírio das Virgínias, porque não era nem o prego audacioso, nem a roseira que manchara, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem Shakespeare, mas era um caracol. Sem o outro, nos perderemos. Com o outro, ficaremos estatelados à mercê da sua explicação constante. Clarice tem uma frase muito linda na Paixão segundo GH, que ela começa basicamente o romance dizendo que, tendo perdido a quem amava, ela perdeu a terceira perna, o outro. O outro, a terceira perna, não permitia que ela andasse. Mas agora, com duas pernas, ela cairá, mas andará. Todo o romance, a Paixão segundo GH, é esse grande exercício de levantar-se da cadeira, ir examinar o quarto da empregada e devorar o que for preciso, nem que seja devorar uma barata espremida na porta do armário com sua massa branca. Questões de teoria e de filosofia. O que nós devemos? Reconhecer o fato, reconhecer o objeto, aceitar o obstáculo, como nomeiam Virgínia e Rivière, e ficarmos detidos até um limite pequeno da nossa imaginação e nosso poder criador? Ou devemos deixar de lado o outro, que nos impede o abismo e nos aprisiona na possível vida do possível, né? Podemos ir até aqui. A resposta de Clarice é muito diferente. É levantar e delirar. Estou findando. Clarice eu trago apenas para mostrar como a proposta de vida, de pensar, de cuidar da loucura, e já trouxe, não havia escrito da Paixão segundo GH, ela não fica na tensão entre o não verificar e delirar. Na Paixão ela levanta, né, da sala, da cadeira e caminha para o pior da sua casa, que é o quarto da empregada, onde a empregada desenhou o cachorro, sujou o quarto e uma barata quer devorá-la. E há uma luta entre o exame, o que é isso, e isso é isso. E se há essa luta, teremos que fazer o delírio virar coisa, mastigando a barata. Mas eu trouxe apenas, e vou encerrar com isso, um continho mínimo da Clarice, é realmente miudíssimo, em que é entre conto e crônica, e é uma passagem em que Clarice fala também, a Clarice escritora e a Clarice, como eu estou chamando as personagens, né? Não separando como a metodologia literária nos teria ensinado, em que Clarice fala de uma frase do filho sobre loucura.
Então, Clarice entra aqui para expor algo fora dessa tensão, obstáculo, abismo. Para propor que a gente pode chegar ao nosso máximo por meio de um movimento sem cessar de gerações, e que haverá um momento em que a loucura já não será a condição única de liberdade. O conto. Sabe, mamãe, eu tinha muita vontade, mamãe, de experimentar, às vezes, ficar doido, diz o filhinho. Mas para quê? Pergunta a mãe. Um longo parêntese, a mãe pergunta para quê, mas tem respostas para si mesma. E diz nesse parêntese: eu sei o que você quer, meu filho, eu sei o que você quer dizer, sei porque em mim o meu bisavô deve ter dito o mesmo, que queria ficar doido. Eu sei que é através de 15 gerações que uma só pessoa se forma. Uma pessoa está se formando através de mim e agora através de você, como se formou através do meu bisavô. E essa pessoa futura que está me usando como uma ponte e que estará usando o meu filho como uma ponte, ela virá como um pássaro numa seta vagarosamente avançando. Aí o menino responde: para que? A mãe havia perguntado. O menino responde: para me libertar, mamãe. Assim eu ficaria livre se ficasse doido. A mãe não responde, mas pensa: mas meu filho, a liberdade sem a prévia permissão da loucura. Esse é o novo e grande ensinamento, a liberdade sem precisar da permissão da loucura. E a loucura é apenas um dos passos das gerações até purificar-nos, em que a liberdade existirá por si só, né? E vai nos atravessando e virá ainda, ela dirá. Nós ainda não podemos ter a liberdade sem a loucura, mas nós somos apenas os gradativos passos dessa pessoa livre que vem. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Como sempre, você encanta a plateia. Eu agradeço. Meus amigos, antes de começar aqui, eu escrevi para o Roberto, perguntando para ele o que eu deveria ler ou reler de Clarice, Virgínia e Jacques Rivière. E ele me respondeu assim, né? Não há necessidade de ler coisa alguma, eu juro. Tudo será bem claro com o exemplo curto de cada uma das duas escritoras, falando algo sobre a loucura, e ele, o editor, que não quis publicar os poemas de Artaud, mas queria publicar as cartas de Artaud a ele dirigidas, falando para Artaud como poderia ele, Artaud, curar-se. Mas, Roberto, eu fui reler essas escritoras. Fui reler. Fui reler. E encontrei, assim, por exemplo, em Clarice, né, do conto Amor. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito para tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, o seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. E aqui está no que você falou dessas perturbações do pensamento, né? O abismo está nos pensamentos e que está nas duas, né? Há uma questão que me encantou, foi o seguinte: procura daqui, procura de lá. A Virgínia
é tida e a vida como a sucessora de Proust e de James Joyce. Era descrita como uma portadora de doença maníaco-depressiva que passou a se chamar de transtorno bipolar. Era definida, seus romances eram definidos como biografias do ser. Tá aí, você lê um conto dela, que também é uma biografia do ser. Né? A ela era atribuída um gênio neurótico, associando-se a isso a problemas psiquiátricos, por acreditar-se que a criatividade, de alguma forma, nasce desses problemas. Quer dizer, somos todos loucos, os que escrevemos? Tudo que escrevemos nasce dessa loucura que portamos. Né? Creio que sim. Né? Tem uma coisa que sou encantado a ler, tentado a ler aqui, que é o último escrito de Virginia Woolf. Né? Foi, você se lembra melhor do que eu, a carta ao marido. Né? No dia 28 de março de 1941, Virginia escreveu seu último bilhete para o marido, Leonardo Woolf, começando assim: querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente e desta vez não vou me recuperar. A carta é longa, mas basta esse começo que já diz tudo, né? Já enuncia bem o problema. Depois, ela vestiu um casaco, encheu os bolsos com pedras, caminhou em direção a um rio perto da sua casa e nele se atirou. Nele se atirou e foi encontrado 3 semanas depois por uns meninos que vinham encontrar o seu corpo boiando perto de uma ponte. Ela andou meio esquecida durante um tempo, mas o feminismo a reabilitou. E está aí. No mundo inteiro. E a nossa Clarice, embora escrevendo em português, já está traduzida em 200 países. 200. Tem 200 traduções. Não 200 traduções. O que é um número mágico em se tratando de um autor de língua portuguesa, né? Que não tem esse poder que a Virginia tem com a sua língua, com o seu meio de expressão. Né? Para fechar, porque estamos no auditório R. Magalhães Júnior, eu queria ler aqui uma curiosidade de Clarice. Aspas para ela. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Chegava nas revistas e dizia: eu tenho um conto. Você não quer publicar? Aí me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, o dono dessa casa, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Então eu vou publicar. E foi assim que Virginia um dia foi publicada pela primeira vez. Deve-se isto a R. Magalhães Júnior. Muito. Clarice. Eu disse quem? É o tema, literatura e loucura. Meus amigos, com os agradecimentos a esse auditório tão alegre, tão bonito, tão inteligente, queria lembrar que quinta-feira tem mais. E quinta-feira será o caro colega Éric Nepomuceno, jornalista, contista e tradutor
de Garcia Marques, tradutor de Juan Rulfo, tradutor de Eduardo Galeano, tradutor, e um brasileiro que tem uma grande intimidade com a literatura hispano-americana. E Eric vem aqui, o tema dele, de Literatura e Loucura, é o uruguaio Horácio Quiroga e seus contos de amor, de loucura e de morte. Muito obrigado a todos e conto com a presença, vossas presenças, quinta-feira que vem.